Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje vamos falar alguma coisa sobre a exaltação de Cristo. Cristo exaltado é o nome desse nosso bloco. Esta é uma ideia de uma pregação que ocorreu ao grande pregador inglês Charles Spurgeon, quando em um de seus sermões, que reunia milhares de pessoas, algumas outras pessoas mal intencionadas acionaram um falso alarme de incêndio que provocou um tumulto durante esse sermão, aonde morreram várias pessoas, outras ficaram feridas. Foi uma catástrofe. Então, no seu próximo sermão, Spurgeon está lembrando ao cristão no que ele deve pensar no meio de uma catástrofe. Qual é a atitude do cristão diante de uma catástrofe? Nós temos visto, nos dias de hoje, catástrofes que se sucedem ao longo do mundo. O que o cristão deve pensar diante de todas essas calamidades? Deve pensar em si mesmo? Ou deve ter em mente que o trono de Deus estará firme diante de todas essas calamidades? Que Cristo estará exaltado, como sempre, diante de quaisquer calamidades durante a terra. Nós temos no que nos apegar. Quando nós nos apegamos às coisas desse mundo material, nós nos assustamos com essas catástrofes. Mas quando a nossa mente está firme diante de Deus, diante da palavra de Deus, do trono de Deus, quando nós vemos Cristo exaltado acima de todas as coisas, aí o cristão permanece firme e inabalável. Porque o exemplo dele é a rocha, e a rocha é Cristo. Por que a Bíblia compara Cristo a uma rocha? A uma pedra fundamental de uma construção? Porque é isso que ele é. Cristo é o cabeça da igreja verdadeira, da igreja de Deus, da igreja que está em todo o mundo, que é constituída pelos filhos de Deus. Essa igreja de Deus não tem denominação, ela não tem um nome, ela não é a igreja tal. Ela não é aquela igreja, nem aquela outra igreja. Deus não faz distinção dos seus filhos. Seus filhos estão espalhados por todas as denominações. E além das denominações, muitos filhos de Deus estão no mundo. Nenhuma igreja cria obrigação para Deus. O trono de Deus está acima de tudo isso. Os filhos de Deus são pessoas de todo sexo, homens e mulheres, de todas as nações, todas as raças, que já se designam cristãos, que amam a palavra, e muitos que ainda estão no mundo, que serão chamados por Deus no tempo oportuno. Nós não conhecemos os filhos de Deus. Nós não podemos dizer, aquela pessoa é piedosa, ela distribui esmolas, ela faz um monte de coisa, ela será salva. Aquele outro, nossa, aquele é um cafajeste, ele vai para o inferno. Quem somos nós para fazer esse tipo de julgamento? Nós não sabemos quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Só Deus sabe isso. O que nos cabe é respeitar a soberania e a vontade de Deus. Diante de todas as calamidades, o trono de Deus estará lá, firme, estável, eterno.
soberano. Agostinho nos diz, eu já disse isso aqui, que a vontade de Deus é a razão de todas as coisas. E por ela ser a razão de todas as coisas, não existe nenhuma razão que mova a vontade de Deus. Então todas as coisas fazem parte de um plano de Deus. E Cristo, nesse plano de Deus, está eternamente exaltado. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo, sendo Deus, humilhou a si mesmo, através da encarnação, e assumiu a forma de servo. Nessa forma de servo, ele cumpriu toda a obediência que Adão não fora capaz de cumprir. Morreu uma morte sacrificial, morte dura, morte cruel. Ele pagou lá na cruz, sendo uma pessoa divina, todos os pecados de todos aqueles que serão salvos em todos os tempos da humanidade. O sacrifício de Cristo é infinito. Depois disso, ele foi sepultado, ressurgiu dos mortos e ascendeu aos céus, onde está sentado à direita do poder de Deus. Ele foi exaltado. Ele foi exaltado pela sua humilhação. Ele foi exaltado antes da fundação do mundo. Cristo é um título que pertence ao Verbo de Deus antes da fundação do mundo. Ele é exaltado junto a Deus antes da fundação do mundo. É hoje, será amanhã, será até o final dos tempos. A ele foi confiado todo o julgamento. Cristo é aquele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está exaltado. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, no meio das desgraças, das calamidades, das inseguranças e das incertezas no mundo, nós temos uma certeza: Cristo está exaltado acima de todas as coisas. Nada dessas desgraças que acontecem no mundo, nada dessas calamidades, afetam a glória de Deus, a exaltação de Cristo. Nós nos esquecemos que, a par de todas essas desgraças, a vida prossegue. Quantas crianças estão nascendo? Quantas descobertas científicas estão sendo feitas? Quanto progresso está sendo trazido para o conforto da humanidade, para a consolação da humanidade? Alimentos que não existiam há 100 anos atrás, existem hoje em abundância. Remédios que não existiam há 20 anos atrás, curam hoje doenças consideradas incuráveis. Mas o homem é cego para todas essas coisas. A imprensa, a grande mídia, não noticia nada disso. Boas notícias não trazem audiência para ninguém. Mas uma desgraça cola todo mundo na televisão. Todo mundo fica ligado esperando as notícias de quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão desaparecidas. Ali, num lugar, num ponto,
isolado entre bilhões e bilhões de seres humanos existentes na Terra. A atenção do mundo inteiro está focada naquele ponto onde aconteceu uma desgraça. O homem se esquece muito facilmente de todas as bênçãos de Deus e tem prazer em se focar na desgraça. Mesmo que essa desgraça, que essas dificuldades aconteçam conosco. Muitas vezes, a pessoa se sente como uma cana trilhada, que foi cortada no seu talo, que foi ralada. Mas, se nós procurarmos o consolo em nós mesmos, nós nunca vamos achar. A consolação do crente está no Cristo exaltado. Porque ele não vai desprezar esse pequenino crente, não vai desprezar esse pequenino fiel, não vai desprezar esse pequenino cristão que está chegando agora, que está recebendo a palavra hoje. O que ele mesmo nos disse? Mateus, capítulo 12, verso 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Então, por mais miseráveis que nos sintamos, por mais cruel que seja aquele momento, isso faz parte do plano de Deus. E muitas vezes Deus disciplina os seus filhos duramente, para que, por essa disciplina, ele se volte a Deus, ele se volte para a palavra de Deus, ele veja o Cristo exaltado, ele pare de olhar para o seu próprio umbigo e olhe para cima, olhe para Deus. Atrás de grandes catástrofes, vem grandes reavivamentos, grandes recuperações. Atrás da grande recessão americana de 1939, veio o progresso dos Estados Unidos, que transformou os Estados Unidos na nação mais poderosa do mundo em todos os tempos. Isso nasceu do quê? Nasceu de uma situação de calamidade. Quem somos nós para entender os planos de Deus? Quantas vezes eu ouço, diante de todas essas catástrofes, se eu fosse Deus, não deixaria acontecer isso. Eu acho que todos vocês já ouviram algo parecido. Quem és tu, ó homem? Quem és tu, ó homem, para contestares a Deus? Quem és tu? Através de grandes dificuldades, muitas pessoas encontraram a Deus, se converteram. Através de muitas calamidades, muitas pessoas que quebraram os seus negócios, descobriram novos negócios e se tornaram milionários. Nós não podemos entender os desígnios de Deus. Então, se não podemos entender, não nos cabe contestar. Nós temos que ver todas as coisas com tranquilidade. A longo prazo, quem sabe o que isso tudo significa? Atrás da tragédia do Japão, todas as usinas nucleares do mundo inteiro estão pesquisando, procurando e adotando medidas de segurança que até há 2 meses atrás não preocupavam a ninguém. Atrás de cada desastre, atrás de cada catástrofe, vem um progresso. Vem pesquisas que vão levar a situações melhores para a humanidade. Quem somos nós para discutir com Deus?
Quando Estevão foi apedrejado pelo Sinédrio, o que ele diz? Esse é um exemplo a ser seguido. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Mesmo que nós não recebamos essa visão fisicamente como Estevão recebeu, isso é um fato. A Bíblia anota essas coisas que aconteceram para que isso nos sirva de conhecimento, de exemplo. Para todo cristão que está em dificuldade, para todo cristão que está morrendo, ele está vendo o mesmo que Estevão viu. A glória de Deus e Jesus sentado à destra do poder de Deus. Isso é algo que existe eternamente. Como Estevão recebeu essa visão, o apóstolo Paulo nos transmitiu, para que nós tenhamos essa confiança, para que nós tenhamos essa certeza. A par de todas as desgraças, nós olhamos para o céu e o que nós vemos? A glória de Deus e Cristo exaltado à sua direita. Da mesma forma como ele viu isso com seus próprios olhos, nós vemos isso com o nosso espírito, com a nossa alma. Nós sabemos disso. Nós não precisamos mais de visões. Depois do segundo século, quando foi fechado o cânon da Bíblia, ou seja, quando nós recebemos a palavra escrita, todos esses outros métodos de comunicação, através de anjos, através de visões, através de sonhos, tudo isso cessou. Porque nós temos uma mais firme palavra de profecia, que é a Bíblia. Tudo o que nós precisamos saber está ali na Bíblia. A visão de Estevão está escrita para que nós conheçamos isso. Da mesma forma que ele, nós também sabemos. Nós vemos pela palavra o trono de Deus. Nós vemos pela palavra Cristo exaltado acima de todas as calamidades. O crente, o fiel, o cristão, aquele pequenino homem, aquela pequenina mulher no seu sentimento que se aproximou de Cristo pela palavra, ele não tem que se sentir inseguro. Cristo está exaltado antes da fundação do mundo. E com ele estão exaltados todos os filhos de Deus. Todos aqueles que foram, que são e que vierem a ser os verdadeiros cristãos, já estão exaltados em Cristo antes da fundação do mundo. O que ele nos diz no Evangelho de João? Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. Isso Jesus disse um pouco antes de sua morte, quando ele saberia que seria novamente glorificado. Agora, como Jesus, como o mediador, fisicamente verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O que ele diz? E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Então, o que nós vemos aqui? Cristo está glorificado antes da criação do mundo. Cristo está glorificado eternamente. Cristo é um título que pertence ao Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. A relação de filiação entre o Verbo e o Pai é eterna.
E ali, na eternidade, ele já intercedia por todos aqueles que lhe foram dados pelo Pai. Antes da fundação do mundo, Deus o Pai deu a Cristo um povo que era dele. Os verdadeiros cristãos, que não honram a si mesmos, mas honram a Cristo e honram ao Pai. Esses já estavam exaltados na eternidade. Se você é cristão, por que se preocupar com as mazelas desse mundo? Se Cristo está exaltado, você que vai ser salvo, está exaltado com Cristo. Você anseia por isso? Ou você quer colocar diante de Deus o seu mérito próprio? Eu não sei. Eu sou um pecador, perdido e incompetente. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do Cristo exaltado para me levantar. Eu preciso de tudo isso. Eu acredito que eu receba de Deus. Porque eu não espero nada de mim mesmo, mas tudo em Cristo, pela graça de Deus. Isso é cristianismo. O resto são coisas que não nos cabe avaliar, não nos cabe explicar. Nós temos que buscar o caminho, a verdade e a vida, em primeiro lugar. E o que é, quem é, melhor dizendo, o caminho, a verdade e a vida, se não Jesus Cristo? Se ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não quer dizer que nós somos. Eu sou, é ele, só ele, somente ele. Nada de nós mesmos pode ser acrescentado a isso. Nada de nós mesmos. Mas Cristo, ele quer trazer com ele, na sua exaltação, aquelas pessoas que vão receber a salvação. Vejamos novamente no Evangelho de João, capítulo 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Da mesma forma como Deus amou a Cristo, o Verbo de Deus, antes da fundação do mundo, ele em Cristo amou também todos aqueles que foram dados a Cristo. Deus é onisciente, Deus é eterno, Deus é, como consequência, imutável. O tempo não existe na eternidade. É impossível para Deus mudar algo em sua mente. O homem jamais vai conseguir, através das suas orações, através das suas ações, através do que ele considera boas obras, mudar a mente de Deus, simplesmente porque Deus é imutável. Todas as coisas do mundo estão determinadas, do começo ao fim. Tudo já existe na mente de Deus. Na mente de Deus não existe um pensamento sequencial como o nosso. Nós observamos uma coisa, analisamos, raciocinamos e chegamos a uma conclusão. Isso não existe na mente de Deus, porque todas as conclusões possíveis e imagináveis já existem na mente de Deus como um conhecimento próprio dele mesmo. Se Deus é onisciente, ninguém jamais poderá ensinar algo a Deus. Deus nunca aprende e nunca esquece, ele já sabe tudo. Quem sabe de todas as coisas não tem mais o que aprender. Se Deus pudesse aprender alguma coisa ou mudar alguma coisa, ele deixaria de ser perfeito, ele deixaria de ser eterno, ele deixaria de ser Deus. O homem ignora o dia de amanhã, mas na mente de Deus, tudo isso é um presente. É um presente abrangente e imediato na mente de Deus.
Vejamos o que está escrito no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Deus não deixa seus filhos órfãos, não deixa seus filhos perdidos ao léu. Ele nos deu o maior tesouro de todos os tempos, que é a revelação de si mesmo através da palavra escrita. Se nós não tivéssemos a Bíblia, se nós não tivéssemos a Escritura, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, nós estaríamos perdidos. Como selvagens, no Alto Xingu, na África, em muitos lugares por aí, adorando o sol, adorando as estrelas, ou como na atual igreja cristã, adorando a si mesmo no lugar de Deus. Então, diante de todas as catástrofes, diante de todas as calamidades, nós temos diante de nós a manifestação física presente do reino de Deus, do trono de Deus, da rocha exaltada que é Cristo. O que é essa segurança que nós temos? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, tudo o que nós temos que conhecer, tudo o que nós temos que saber, tudo o que Deus designou para o homem está ali na palavra de Deus. Ela é a rocha, ela é a pedra fundamental que está acima de toda calamidade, que está acima de todos os desastres, que está acima de todas as nossas desgraças pessoais. Então, meus irmãos, firmemo-nos na palavra e não no noticiário e nas coisas do mundo. A palavra de Deus está ali. Ela é a rocha sobre a qual estaremos eternamente firmes. Oremos, irmãos. Que Deus permita, por sua graça, que busquemos ao seu reino e a sua glória em primeiro lugar em nossas vidas, esquecendo-nos do brilho do mundo, da nossa vaidade e do nosso ego, que clama pela honra e glória entre os homens. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos veja pela ótica de seu Filho amado, perdoando as nossas fraquezas, nosso egoísmo, iluminando as trevas de nossas almas com a sua maravilhosa luz, que é a palavra revelada. É isto o que pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém.